sério, eu estou preocupado com o Carlos. O Carlos é um contador de meia-idade que sonhava em viver num mundo sem planilhas, o que, em linguagem humana e no mundo metafórico dele, significa aposentadoria antes dos 50 anos. Na semana passada, o Carlos abriu seu e-mail e encontrou a pior notícia que ele poderia receber como um contador. A Microsoft decidiu brincar de economista e resolveu reajustar os preços do Microsoft 365, a suíte de escritório da gigante de Redmond e principal ferramenta de trabalho dele. Ao perceber que a próxima fatura do seu cartão de crédito traria um aumento que faria até o Excel travar de desgosto, o Carlos começou a suar frio, pânico, medo, desespero. Pode não parecer, mas a diferença de R$ 36 para R$ 51 mensais no plano Microsoft 365 Personal é muita coisa. A Microsoft decidiu reajustar o seu plano mais básico do 365 em nada menos que 41,7%. Isso aqui não é um reajuste. É um assalto à mão armada, mas com planilhas e gráficos de barra como arma do crime. E o assaltante, neste caso, responde pelo nome de Copilot. Vamos conversar sobre isso porque muitos usuários do Microsoft 365 estão nesse momento representados pelo Carlos. E é importante a gente levantar uma reflexão crítica sobre o que a Microsoft fez nesse caso. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão pensando em se reunir e fazer um protesto na Paulista por conta do aumento de preços do Microsoft 365. Quando o Carlos me procurou para conversar sobre isso, tudo o que eu poderia dizer para ele era calma. Muita calma nessa hora, porque tudo isso pode piorar. Se você acha que o Copilot vai lavar sua louça ou pagar as contas para justificar esse aumento na mensalidade do Microsoft 365, você está redondamente enganado. A promessa de produtividade da inteligência artificial parecia boa demais para ser verdade, tanto para o Carlos quanto para muitos usuários. Afinal de contas, quem não quer que o Word planeje o cardápio da semana, considerando as suas preferências alimentares? Ou até mesmo escrever o roteiro de suas férias, ou continuar aquele e-mail mal criado para um cliente? O problema é que, no caso do Carlos, o cardápio dele era basicamente miojo com ovo 5 vezes por semana. E será que o Excel daria alguma ideia genial para ele economizar ainda mais dinheiro para comprar aquele PC de ponta que ele tanto sonhava para rodar os games que ele não tem tempo para jogar? Talvez ele sugerisse vender os rins, dado o preço do plano Microsoft 365 Family, que o Carlos dividia com a família dele, porque ele tinha filhos na faculdade, filho no ensino médio e a esposa dele trabalhava. O Microsoft 365 Family saltou de R$ 45 mensais para R$ 60 por mês. E o plano Family chega a ser uma ironia em forma de software de computador, já que apenas o titular da conta tem acesso aos recursos de inteligência artificial. Ou seja, Carlos teria que explicar para sua esposa e filhos que, apesar de viverem na mesma casa e pagarem R$ 60 por mês pelo serviço, todos eles ficariam no século passado em termos tecnológicos, enquanto que só ele, Carlos, poderia aproveitar a mágica do Copilot. É quase como comprar uma pizza e não dividir com ninguém. É quase como você comprar a pizza, comer todos os pedaços da pizza e deixar a caixa para a família. Olha, o Carlos chegou à rápida conclusão que ele iria virar o vilão da casa se isso acontecesse. Sério, a impressão que fica é que a Microsoft, com esse aumento de preços do 365, tem sérios planos de querer acabar com as famílias que estão unidas neste momento. Mas vamos tentar ser otimista aqui?
Vamos tentar ver onde o Copilot pode melhorar a sua vida? Vou tentar não ser chato aqui e entregar alguns exemplos ditos revolucionários, e entendo uma ironia quando você se deparar com uma, da integração do Copilot no Microsoft 365. Por exemplo, dá para criar slides de férias no PowerPoint de forma automática. Acontece que o Carlos mal tirava férias, quanto mais queria que uma inteligência artificial fizesse o resumo de férias no sofá assistindo séries na Netflix. Bom, o Copilot também dá para fazer resumo de e-mails no Outlook. Acontece que o Carlos já ignorava todos os e-mails da sogra, do chefe e daquele colega de trabalho mala. Então esse recurso não fazia o menor sentido. Ele não queria ver essas pessoas. Ele não queria se comunicar com essas pessoas. Que dirá ter um resumo das mensagens que essas pessoas mandavam para ele. A única coisa que parecia útil para o Carlos era o OneNote criando uma lista de tarefas. Mas como ele nunca cumpria essas tarefas porque ele tinha uma rotina própria para trabalhar, até isso era um desperdício. A grande pergunta que Carlos e muitos usuários do Microsoft 365 estão fazendo neste exato momento é: por que a obrigatoriedade do Copilot na plataforma para os usuários novos? Não seria mais fácil para a Microsoft oferecer uma alternativa sem a inteligência artificial com o preço anterior? Ou quer justificar a sua existência enfiando goela abaixo de todo mundo e obtendo os lucros pelo aumento de preços? Bom, duro foi ler a explicação da Microsoft de que os novos assinantes já pagariam os preços mais altos imediatamente, enquanto que os antigos clientes poderiam optar por versões sem Copilot. Graças a Deus, pelo menos isso. A Microsoft ainda tem a cara de pau de chamar de clássicos os planos que ela já usava e que, em breve, virariam lembranças do passado, porque todo mundo sabe que esses planos serão descontinuados para que no futuro só tenham as opções com a inteligência artificial. Diferente, por exemplo, do Google, que até tem os seus serviços de armazenamento na nuvem, mas que deixa uma opção para que o usuário assine o mesmo serviço, o mesmo Google One, sem a inteligência artificial e com o Gemini integrado. E para os novos usuários, não há alternativa mesmo, tá? O Copilot é item obrigatório no Microsoft 365. E não adianta chorar, pois perder o emprego, já que você depende do Word e do Excel para produzir o seu trabalho, pode ser bem pior. Neste exato momento, Carlos está remoendo tanto esse assunto que considera finalmente migrar para aqueles softwares gratuitos que os amigos sugeriram há anos. E eu não estou falando do Google Docs necessariamente. Tem o LibreOffice, que está funcionando muito bem em vários computadores, tanto no Windows quanto no Linux. Mas aí ele lembrou da dor de cabeça que seria aprender uma interface nova na idade dele, e voltou resignado a abrir o Excel para seguir se lamentando diante de uma planilha de dados. É assim que eles te prendem, com a promessa de produtividade plena. Mas na verdade, a Microsoft está te escravizando no conforto daquilo que você já conhece. Carlos, então, decidiu usar o Excel para criar um gráfico sobre o impacto do aumento no seu orçamento com esse reajuste de preços do Microsoft 365. Spoiler, a linha do orçamento do Carlos só ia para baixo. No final das contas, Carlos decidiu pagar o aumento. Afinal de contas, ele já estava acostumado e emocionalmente preso ao finado Office e agora Microsoft 365. Mas a cada mês, quando a fatura do cartão de crédito chegava, ele escrevia uma longa reclamação no Word em letras garrafais e em negrito. De forma irônica, o Carlos começou a fazer testes com a inteligência artificial e passou a utilizar o recurso de resumo de textos do Copilot para transformar o seu textão numa frase curta. Uma frase que representa tudo que a Microsoft decidiu fazer com esse aumento de preços do Microsoft 365 e principalmente com a imposição da inteligência artificial para os novos usuários da plataforma. O resumo, a frase resumida? Ah, claro, já ia me esquecendo. Microsoft, você está me roubando. Dá até para dizer Microsoft, você está nos roubando. Para aquelas pessoas que pensam em ir para o 365,
Temos algumas outras alternativas no mercado e eu recomendo que vocês olhem para os lados. Ser roubado dessa forma pela gigante de Redmond não vale a pena.